Mariquinha avisa Neco que o povo está confiando demais nele. Sozinho, Neco garante para si mesmo que fará pelo povo o que ninguém fez antes por eles. Joaquim conta que Pequetito o convenceu a aceitar o casamento de Luiz. Ele diz ao amigo que venderá os bens de sua falecida para que Luiz compre a tal fazenda, e só depois escreverá para ele contando as novidades. Edmundo diz que tudo o que vem acontecendo com Luiz foi obra do destino. O amigo fala que é melhor que ele escreva agora contando as novidades, já que ele diz que seu filho é a única coisa boa que lhe restou no mundo. E esse tipo de coisa não se deve esperar para se falar. Algum tempo depois, Boanerges fica feliz ao saber que o advogado e seu pai fizeram as pazes, e que não adianta se opor a um relacionamento que foi escolha dele. Belinha, que observa a conversa, fica magoada, pois acha que o coronel se esforçou mais para resolver a situação de Luiz do que a sua. Ao ouvir que ela ficou assim por causa de Neco, o coronel se enfurece. Zaqueu e Tobias tiram sarro de Neco por ele mandar cartas apaixonadas para Belinha sem assinar. Neco jura que não mandou carta nenhuma e é claro que ninguém acredita, né? Pois todos ficam se rindo dele. Belinha recebe os correios elegantes, mas está desiludida, pois não sabe o que fazer para mudar sua situação. Neco confessa a Tobias que está morrendo de amores por Belinha. Tobias diz que Boanerges quer ver o capeta, mas não quer ver Neco passar em sua frente. Boanerges diz que está confiante de quando começar a discursar nos palanques e garante que aquele moleque de uma figa nunca vai ser páreo para ele. Neco pede para que Felício lhe conte se foi seu pai que mandou lhe surrar. Ao menos balance a cabeça, mas o véi fica imexível. Tobias diz que ele só está fazendo isso porque vai acabar com a raça do maldito que surrou seu pai. E de quebra também vai acabar com o doutorzinho que lhe roubou a noiva. Bina diz que a carta que chegou do pai de Luiz na certa é mandando ele largar tudo por ali, inclusive Zuca, e voltar para o Rio de Janeiro. Zuca fica muito triste. Sim, a Bina também, né? É osso duro de roer. Nastácio fala de namoro com Ritinha, mas ela faz charme e diz que não quer. Boanerges diz que Luiz foi a cavalo ver Zuca e se preocupa, pois ouviu Luiz tossindo e teme que a doença dele esteja piorando. Ciana manda Maria voltar a separar as coisas de Luiz, caso a doença resolva voltar, né? E vai. Tobias vê o advogado de aliança e sai correndo atrás dele furioso. Desesperado, Neco segue o peão. Corre, Luiz, sebo nas canelas. Eu vou morrer! Enquanto Tobias tenta comer a oia de Luiz, Neco vai atrás dele mandando que ele deixe o advogado em paz. Sensato, curto e grosso, Neco diz para Tobias que ele vai estragar sua vida matando Luiz. E mesmo que ele consiga isso, Zuca jamais voltará para ele, pois não o ama mais. Neco manda ele aceitar isso como um homem e parar com essa frescura de querer matar o povo de instante em instante. Ritinha diz para a Emereciana que Zuca pode pegar a doença de Luiz, deixando-a preocupada. Ritinha diz para Maria que todo mundo naquela casa agora corre o risco de ficar tísico também. Emereciana pede que Boanerges avise a Zé e a Bina do risco que a cabocla corre. O coronel promete fazer isso, mas só depois de ensaiar o seu discurso. Mariquinha percebe que Tobias ainda está sofrendo por Zuca. Ela fala que apesar de ele demonstrar tanta valentia, na verdade é um fraco, deixando-o furioso. Neco passeia com o peão e diz que ele é um bocó e não deveria mais pensar em Zuca, pois poderia estar com Mariquinha, que morre de amores por ele. Luiz está quase chegando em Paudalho, morrendo, mas está quase chegando. Chico garante a Justino que Pepa passa o tempo todo pensando nele e não dá trela para sujeito nenhum, o deixando satisfeito. A espanhola diz que está aprendendo a cozinhar o que Justino mais gosta, deixando o véi nas nuvens. Luiz vai visitar Zuca, mas começa a tossir e passa muito mal. Ela fica preocupada, mas o advogado garante que está bem, tá bem mal. Bina vê Luiz passando mal e diz pra Zé que está preocupado, pois Zuca pode pegar aquela doença. Luiz pede para Zuca sair do quarto, a deixando bem preocupada. Bina manda Luiz tomar o chá para ficar bom, caso contrário não vai ter casamento nenhum.
Depois, Bina diz para Zuka que Luiz é um tuberculoso e que se ela casar com ele, vai ficar viúva logo logo. O advogado pede para que Zuka não fique a seu lado, pois tem medo que ela pegue sua doença. Zuka diz que não se importa com doença nenhuma e que os dois formam um lindo casal de tísicos. Graças à carta escrita por Luiz, Boanerges consegue fazer com que seus aliados voltassem a segui-los. Bina tenta tirar Zuka do quarto, mas ela insiste em ficar ao lado do noivo. Luiz ouve a discussão e diz que a mãe dela está certa e pede que a moça saia para que ele fique sozinho. Zaqueu diz aos caboclos que Boanerges deveria se juntar a Neco para não perder essa eleição. Ebereciana chega na venda bem na hora e escuta tudo que Zaqueu falou. Emereciana discursa para os caboclos a favor de Boanerges e diz que antes de Neco chegar por ali, quando qualquer um precisava, corria para pedir ajuda do coronel, que fazia de tudo para ajudar quem precisasse dele. E que agora, depois que Neco se candidatou, Boanerges não serve mais para eles. Revoltada, Ciana diz que o pior sentimento do mundo é a ingratidão. Ela pergunta aos caboclos o que é que Neco fez por eles até agora, além de malhar Boanerges como Judas em sábado de aleluia. Todos pensam melhor e se sentem envergonhados. Boanerges fica preocupado ao saber que Luiz piorou. Chico Bento sugere que chamem o médico urgentemente. Enquanto Luiz leva os relas do primo, o médico chega para examiná-lo. Dr. Teles diz ao advogado que ele precisa se cuidar seriamente, pois o seu caso é bem grave. Macário e Chico Bento acham graça ao saber que Justino está mesmo apaixonado pela espanhola. Macário fica sabendo que João Amorim é o fazendeiro que mais defende Neco e eles decidem tentar trazê-lo para o lado de Boanerges. Bina azucrina os ouvidos de Zuka com medo que ela pegue a doença do noivo. Zuka diz a Bina que vai morrer de tristeza se alguma coisa acontecer com Luiz e Bina sofre com as palavras da filha. Justino percebe que Pepe está preocupada com o advogado e pergunta o que é que ela sente por ele. A espanhola diz que gosta de Luiz, mas nunca o amou. Nesse caos, Justino pede Pepe em casamento e é óbvio que ela aceita. Zuka diz que vai para a fazenda cuidar de Luiz, mas Bina e Zé não deixam. Justino e Boanerges se encontram e trocam farpas como de costume. Justino fala para todos que vai casar com a espanhola. E antes de sair, ele pisa nos calos de Boanerges, o deixando furioso. Zuka suplica ao seu padrinho que a deixe ir para a fazenda. Boanerges se nega e Zuka pega ar e diz que se ela não for, Luiz também não vai. Nesse caos, o Dr. Teles diz que é melhor ele deixar para evitar problemas maiores depois. Neco fica sabendo que Ciana mexeu com seu eleitorado, o deixando bem preocupado. Em casa, Ciana pensa que Boanerges pode não gostar de ela ter deitado falação na venda. Felício chega em casa com um jeitinho bem estranho e Tina diz que ele está com cara de quem estava aprontando alguma coisa. É claro que ele nega, né? Minutos depois, ouve-se os gritos de Generosa pedindo socorro enquanto ele ri. Zuka se esconde atrás da porta enquanto Boanerges pede aos pais dela para deixar que ela vá para a fazenda cuidar de Luiz. A contragosto, Bina e Zé permitem que Zuka vá para a fazenda ajudar a cuidar de Luiz. Luiz diz para Bina que ela não se preocupe porque não vai permitir que Zuka fique perto dele. E quem é que acredita nisso? Tina avisa a todos que Generosa está muito triste pois sua santinha sumiu. Belinha diz para Mariquinha que desencantou de Neco depois que ele se meteu nessa bendita política, mas a professora não acredita nisso não. Tomé diz para Tobias que está desconfiando que foi seu Felício que pegou a santinha, mas ele nega. Depois que os dois bocóis saem, o véi fica se rindo. Bina fica doidinha com os serviços do hotel e Pepa se oferece para ajudá-la. Ciana fica bem surpresa ao ver que Zuka veio para ajudar a cuidar de Luiz e manda que a moça tenha muito cuidado, pois essa doença pega. Emereciana vê que Luiz está morrendo e se preocupa. O advogado garante que vai se cuidar melhor e só sairá da cama quando estiver bem. Boanerges conta como foi sua visita política em Vila da Mata.
mas percebe que a mulher está aflita. Ciana confessa para Boanerges que deu umas broncas nos caboclos que estavam falando mal dele lá na venda de Zaqueu. O coronel fica muito zangado e chama a mulher de doida. Ciana vai até o quarto e retira Zuca de lá, que mais parece um grude para que Luiz possa descansar sossegado. Boanerges vai na venda e descobre que o discurso de sua mulher trouxe muita gente para o seu lado. Boanerges, meio despretensioso, aproveita para vender seu peixe, que ele não é besta, né mesmo? É claro. Justino diz aos filhos que vai se casar com Pepa, pois ele é viúvo e desimpedido. E se o povo já fala mal mesmo, o coronel vai dar bons motivos para que eles falem ainda mais. Porém, não tá nem aí para isso. Mariquinha fica contrariada, mas não fala nada. Neco diz que fica ao lado do seu pai com uma condição: que ele se case com separação de bens. Justino diz que nesse caso passará todos os bens para Neco e sua filha, e vai comunicar à sua noiva, e se depois disso ela não quiser casar, ele vai perceber que na verdade foi um grande idiota. Tomé percebe que Tobias ainda pensa em se vingar de Luiz e diz que vai denunciá-lo se alguma coisa acontecer com o advogado. Boanerges agradece Ciana pelo seu discurso e pede para sua esposa voltar a deitar falação, pois ela é uma excelente política. O coronel pede desculpas por ter sido grosseiro e promete que agora vai sempre escutá-la, pois ele tem uma gênia dentro de casa. Tomé manda o amigo esquecer Luiz e tocar sua vida em frente, mas Tobias só pensa em matar o advogado. Tomé diz que se ele matar Luiz, ele vai ser o primeiro a acusá-lo e manda o peão raivoso pensar melhor antes de agir. Zuca aconselha Belinha a não ficar com raiva de Neco. Depois, no meio da madrugada, Zuca corre para o quarto de Luiz. Justino convida Tobias para sentar-se à mesa com eles e comenta com o peão que ele sabe muito bem que Mariquinha gosta dele e que agora ele tem permissão para que namore com sua filha. Mariquinha sai correndo morta de vergonha. Tobias tenta conversar com a professora, mas a bichinha está tão magoada que manda ele se chispar. Boanerges diz que vai tirar Anastácio do ofício de peão, pois ele não está preparado para isso ainda. Dr. Teles diz a Boanerges e Ciana que Luiz está muito doente, doente a ponto de morrer mesmo. Dr. Teles diz que a cura de Luiz só depende dele e pede para que Emereciana volte a separar as coisas do advogado. Ciana manda o marido escrever para Joaquim contando tudo o que está acontecendo com seu filho. Neco aconselha Tobias a esquecer Zuca e ficar com Mariquinha, mas ele diz que não consegue. Consegue sim, cavalo batizado, tu vai ver. Neco insiste dizendo que Zuca não quer o peão e manda que ele esqueça essa moça de uma vez por todas. No quarto, Luiz culpa a gripe por seu estado de saúde. Para de se iludir, homem. Gripada tô eu. Tu és tísico, rapaz. Aceita que dói menos. O médico examina Luiz de forma minuciosa mais uma vez. Belinha conta para Zuca o que o médico disse na sala e a cabocla se preocupa ao saber do estado do noivo, que é bem grave, bem mais grave do que ela pensava. Após o exame, Dr. Teles diz que o estado de Luiz está se agravando e recomenda ao advogado que se mantenha distante de Zuca para que ela não pegue a doença dele. E beijos nem pensar. Ao sair, o médico recomenda cuidados para que não se contagie com a doença de Luiz. Zuca diz que não tem medo de Luiz, ô bichinho ignorante, viu? Deus é mais. Boanerges diz que se ela não sossegar o facho, vai mandá-la de volta para sua casa. Nesse momento, Zuca corre para perto de Luiz, mas ele a repele. Antes de sair de casa, Boanerges diz que se a mulher quiser ir lá na venda fazer um comício, não se acanhe, porque depois ele dá uma paga pelo trabalho dela. Justino diz ao vigário que quer se casar com Pepa, o deixando pasmo. Chico diz para Pepa que Justino é rico por demais, e se ela casar com o coronel está feita na vida. Pepa fica feliz que só, coitada, ela nem sabe o que a espera. Felício explica para Tina, mesmo sem falar, sobre o sumiço da santa.
Ele confessa para a filha que roubou a santinha de Generosa, mas não quer dizer aonde que ela está. Tomé fala para Luiz e Zuca que eles não devem passear pela fazenda, pois Tobias pode ver e considerar uma provocação. O homem tá que não consegue nem andar, Tomé, como é que ele vai passear? A cabocla pede um beijo a Luiz e ele se recusa a dá-lo, deixando-a irritada. Tás viçando, mulher, vai sentar numa pedra de gelo que é melhor que tu faz. Na cidade, Boanerges conta todo orgulhoso para seus companheiros sobre a atitude de Ciana, que conseguiu colocar juízo na cabeça daquele povo. O vigário diz que com Justino foi diferente, pois ele perdeu o pouco juízo que lhe restava ao anunciar que pretende se casar com Pepa, e todos se riem da novidade. Generosa, que já está por conta, acusa Tina de ter roubado sua santinha, magoando a moça. Zuca diz a Belinha que está com medo que Luiz vá embora para a terra dos pés juntos. E nesse instante Luiz volta a ter muita febre. Julieta afirma que o coronel está de miolo mole por causa da desavergonhada. Mariquinha diz que talvez nem haja casamento depois que Pepa descobriu o que o seu pai fez. Ao visitar sua noiva, Justino diz que quer casar com ela o mais rápido possível, mas avisa a Pepa que passou todos os seus bens para o nome dos seus filhos, e é visível que Pepa ficou magoada e manda Justino esquecê-la. O coronel vai atrás da noiva e Pepa diz a Justino que o ama e quer casar com ele, mas sente que Justino não confia nela. Justino explica que foi uma decisão de seu filho, achando que ela só o quer por interesse, mas Pepa afirma que não é verdade. O coronel garante à espanhola que os filhos dele não vão separá-los. Bina vê Justino e Pepa aos beijos e fica chocada. Meu Deus. Zé e Bina julgam Pepa achando que ela está sendo muito da esperta ao se casar com Justino. O coronel convida Zé e Bina para serem padrinhos de seu casamento, deixando os dois bem surpresos. Justino diz que esse foi um pedido de Pepa e que ela os considera da família por terem a acolhido. Tá vendo? E vocês descendo a lenha na moça, né? Coisa feia. Neco anuncia que vai discursar para o povo sem os aparatos de um comício. Boanerges fica sabendo das intenções de Neco e se espanta com a esperteza dele. O coronel diz que o vigário não deve casar Justino com a espanhola e sua igreja, pois ela é uma vigarista. Mas o vigário se nega, pois ninguém pode julgar a moça. Neco fala mal dos fazendeiros para o povo. Boanerges ouve o discurso e fica furioso. Boanerges diz que Neco é muito perigoso, mas o vigário afirma que Neco é muito carismático, conquistando o povo. Os fazendeiros ficam cheios de dodói e questionam Neco, que não baixa a crista para ninguém. Neco tira as botas para ficar como a multidão e questiona Boanerges na frente de todos. O rapaz é ovacionado pela multidão, deixando os barrigas cheias furiosos. Em casa, Boanerges fica sabendo do sucesso de Neco pelas ruas, o deixando bem preocupado. Tobias manda Neco tomar cuidado com os fazendeiros, mas ele não se preocupa. Tobias acha melhor andar armado, mas Neco garante que sabe o que está fazendo. Nastácio, fofoqueiro que só, conta para Zaqueu, que é outra fifi, que Zuca está posando na fazenda para cuidar do tísico. Nastácio pede para ter aulas com Mariquinha, que gosta muito da novidade. Ao receber o material, Nastácio fica radiante e promete ser o melhor aluno daquela escola. Zuca sugere a Belinha que ela fique ao lado de Neco e contra Boanerges. Depois ela vai tentar beijar Luiz, mas ele não aceita. Vai sentar na pedra de gelo, menina. Nastácio diz a Ritinha que vai estudar, mas ela faz pouco dele. Emereciana e Belinha ficam felizes com a decisão de Nastácio. Justino pede que Bina costure o vestido de noiva de Pepa e dá logo 2 móis de dinheiro para seus padrinhos, que, é claro, adoram. Zé da estação teme que Boanerges não vá gostar de saber que eles vão ser padrinhos do casamento de Justino. Enquanto isso, Boanerges, de miolos fervendo, não sabe o que fazer para se livrar de Neco. Macário disse que tem uma ideia para se livrar do rapaz, mas Boanerges disse que não aceita de violência para resolver esse problema.
O coronel Macário afirma que, pelo jeito, esse moleque não vai chegar vivo até o fim das eleições. Boanerges deixa claro para Macário que não quer vencer Neco através da violência. O coronel diz que prefere perder a eleição do que ver Neco morto, e que no máximo que ele pode fazer se Neco continuar falando mal dele é lhe dar uma coça, mas tirar a vida de alguém nunca. Neco chega na venda e Tobias conta o que aconteceu na cidade e todos ficam se rindo. Chechel conta para Justino que o discurso de Neco foi um sucesso para a alegria do véi saliente. Belinha fica magoada ao saber que Neco provocou seu pai em público. Ela diz que agora Neco é um político como ele. Boanerges conta o que houve na cidade e Luiz acha graça, deixando o primo mais nervoso. Justino anuncia para os filhos que vai se casar com Pepa. Ela quis o véio mesmo mais liso que o Mussum ensaboado, para a surpresa de todos. Generosa diz que quem roubou sua santinha há de ficar com a mão seca. Ui, véi. Zaqueu conta para Tobias que Zuca está na fazenda de Boanerges cuidando de Luiz. O peão morre de ciúmes, mas tu é fofoqueiro, né, Zaqueu? Mariquinha vê que o seu novo aluno sente dificuldades e começa a ensinar Nastácio a escrever. Boanerges, nervoso, afirma que Neco está o tirando do sério e pelo jeito só vai sossegar quando alguém acabar com ele. Luiz promete ajudar Boanerges na política. Joaquim recebe uma carta de Luiz e diz para Piquitita que vai estar ao lado do filho quando ele comprar a tal fazenda que ele quer viver com Zuca. Bina acha um absurdo Zuca se casar com um homem doente, mas não adianta falar porque Zuca não volta atrás. Pepa deixa claro para Chico que ama Justino pelo que ele é e não pelo dinheiro. Julieta continua com a implicância e diz que Pepa não deve se casar de branco, mas acaba levando os relas do patrão, que exige que a empregada respeite sua futura patroa. Mariquinha teme que Justino se torne motivo de chacota ao se casar com Pepa. Neco diz à irmã que eles precisam aceitar a decisão de Justino. Os aliados de Boanerges sugerem que ele ataque Pepa para atingir Neco e Luiz fica furioso com essa ideia estapafúrdia. Tobias fica desconfortável a ter que se vestir como um pinguim para ir ao casamento de Justino. Mas não esquece o chora-menino na cintura, né? É claro! Bina e Zé explicam para a espanhola que não podem ser padrinhos por causa da inimizade política, deixando Pepa bem triste. Ao ver Tobias armado, Neco tenta impedi-lo, mas Tobias diz que foram ordem do coronel e hoje está a serviço do vosso pai. Ao ver Mariquinha arrumada, Tobias quase deixa o queixo cair. Zuca alerta a Pepa sobre ela ir para a igreja de branco, pois a espanhola não sabe o que a espera na porta daquela igreja. Zé alerta Justino de que algumas pessoas estão pensando em impedir Pepa de se casar de noiva. E graças ao bocudo do Chico, Zé tem que contar tudo o que sabe e um pouco mais. Justino pensa melhor e vai embora. Bina diz à noiva que o coronel já foi e Pepa afirma que entrará sozinha na igreja. O coronel Justino vai até a casa de Boanerges. Justino avisa que vai se vingar se alguém tentar atrapalhar seu casamento e não vai escolher o defunto se alguém aparecer lá para fazer alguma gracinha. Luiz desconfia que Macário tenha feito algo para impedir a união entre Pepa e Justino, mas ele garante que não, esse Macário só faz merda. Já na igreja, Justino, muito nervoso, acaba levando todo mundo para o altar, para poder esperar a noiva, mas o vigário faz um alerta e a arma do coronel vai ter que ficar. O carro que iria levar a espanhola para a igreja enguiça no meio do caminho, deixando a pobre da noiva desesperada. E no altar, Justino também. Chico acha que Pepa está se casando por interesse, mas Zuca defende a espanhola. Justino fica nervoso com o atraso da noiva e Macário se diverte ao ver Justino esperando por Pepa. O coronel acha que Pepa desistiu e Mariquinha tenta acalmá-lo. A pobre da espanhola se desespera e decide tentar chegar a pé na igreja, enquanto o pau mandado de Macário fica todo se rindo.
O pobre do Justino já perdeu as esperanças e a coitada da Pepa, já toda descabelada, sai correndo por essas estradas de barro. O vigário chama Justino e pergunta até que hora que eles devem esperar a noiva. Justino diz que, se for preciso, o dia todo. Enquanto isso, Pepa grita por seu amado, toda estrupiada no meio da estrada. Boanerges vê o compadre se rindo e pergunta a Macário se ele tem algo a ver com o atraso de Pepa. Ciana diz que a espanhola nunca enganou, pois ela veio para cá querendo arrumar a vida dela. Pepa vê o carro que ia levá-la passando na estrada. Freada, ela pega ar, dá um cacete no motorista e joga ele ribanceira abaixo e toma o volante do safado. Generosa descobre que foi Felício quem pegou sua santinha e ele decide devolver a santinha para a velha rabugenta. Tina diz para Tomé que Felício pegou a santa porque quer vê-los juntos. O peão garante que isso vai acontecer em breve. Anoitece e Justino já está azedo e sem graça de tanto esperar a noiva. Boanerges, olhando para Macário, diz que se alguém fez alguma coisa, fez bem feito, pois a noiva sumiu. Justino diz que vai descobrir o que houve e se tiver dedo de alguém nessa história, o vigário vai ter em breve um defunto para velar. Quando Justino está prestes a desistir, Pepa chega toda descabelada, estrupiada e suada na igreja. Mas chega. Neco conduz a espanhola até o altar e os dois finalmente se casam. Em casa, Boanerges percebe que alguém tramou algo e Luísa afirma que foi Macário. Já em sua nova casa, Pepa, a descabelada, é bem recebida por sua nova família. E até Julieta viu que a espanhola não tá para brincadeira e a recebe muito bem. Justino, já sem paciência e com razão, faz com que o motorista confesse que fingiu que o carro estava quebrado a mando de Macário. Tobias avisa Tomé que o coronel vai querer se vingar do capitão Macário. Belinha ouve Neco falando mal de seu pai e fica furiosa e lhe diz poucas e boas. Ao saber do acontecido por Tomé, Boanerges diz a sua esposa que vai ter que ficar do lado de Macário se Justino quiser briga.